IBNJ, boa noite você que se conecta conosco em mais um culto online, em mais um momento de celebração. E estamos juntos, ainda que separados, e aquilo que nos junta nessa noite é a palavra do Senhor, é a certeza de que em cada lar, Deus também faz um altar, e por isso nós estamos aqui, não na casa de Deus necessariamente, no templo, porque agora eu e você somos casa, e como é a nossa casa, nós cuidamos da nossa casa, nós zelamos pela limpeza da nossa casa, nós trabalhamos para a harmonia no ambiente da nossa casa. E da mesma forma, o Espírito Santo, que agora habita em mim, habita em você, que nos torna a sua casa, Ele quer cuidar de nós. Ele quer fazer talvez uma arrumação das nossas vidas tão bagunçadas nesses últimos dias. Talvez limpar coisas que já estão cheirando mal. Ele certamente quer restaurar a harmonia dessa casa, que é você, que sou eu, que somos nós. Isso me faz lembrar o momento onde Jesus, após ressuscitar, ele tem um momento com seus discípulos, na verdade com um de seus discípulos, Pedro. O evangelista João, no capítulo de número 21, no versículo 15, vai dizer o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, respondendo Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Hoje, ou nesse momento, nós estamos distantes uns do outro, geograficamente. Mas isso não pode ser uma desculpa para que o amor que temos uns pelos outros esfrie. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o amor por Jesus, assim como Pedro expressa o seu amor por Jesus, dentre muitas coisas que pode ter ensinado a Pedro com essa fala repetida, uma das coisas que ele deixa muito claro, assim como deixou para Pedro, para mim e para você nessa noite, é que amar a Deus é cuidar do próximo. Por isso, nesse momento, nós mais uma vez estamos distantes um do outro, pelo cuidado, pelo amor a Deus que nos leva a amar uns aos outros. Por isso eu quero também te convidar, você que ama a Deus, cuide das suas ovelhas. Talvez a sua ovelha seja o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu vizinho. O amor a Deus deve nos levar a todo instante a cuidarmos uns dos outros, porque nós sabemos e temos a convicção que apesar dos dias maus, Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado dessa casa, e essa casa somos nós. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude, sim, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. A palavra do Senhor diz que pede e receberão. Que nesse momento você, aí onde estiver agora, cultuando juntamente conosco através dessa live, que você possa se render ao Senhor agora, abrir o seu coração, pede a Ele para mudar as coisas de lugar, pede a Ele para transformar, pede a Ele para limpar o seu coração, a sua vida, a sua casa, o seu altar agora.
É momento da gente refletir. É momento da gente colocar a nossa vida diante do altar. Há muita coisa ainda para ser feita. Há muita coisa ainda para ser transformada. Há muita coisa ainda para ser lapidada. Que nessa noite você possa abrir o seu coração para o Senhor e deixar Ele fazer aquilo que Ele deseja para a sua vida agora, para a sua família. Então, em nome de Jesus agora, eu não sei a situação que você está enfrentando agora, eu não sei como está as suas emoções, eu não sei como que está o seu coração, mas se rende ao Senhor nesta noite. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te envolver. Nada que o Senhor não possa fazer nas nossas vidas. Não tem nada que Ele não possa fazer, nada que Ele não possa transformar. Nós temos apenas é que confiar no Senhor e depositar a nossa fé nele. Então vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos nos render a Ele agora. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti, Senhor, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
Você pode declarar isso? Jesus, diz para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Mais uma vez, declare aí na sua casa: Jesus, eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui o teu povo, Pai, que clama a Ti, que busca a Ti, que tem sede e fome da Tua justiça, que precisa de Ti, Deus. Nós somos carentes de Ti, Deus. Precisamos do Teu amor. Precisamos nos lançar nos Teus braços agora. Precisamos dos Teus braços agora. Precisamos, Senhor, do Teu amor agora. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor, sobre nós, Deus. Aquieta, Senhor, a nossa alma, Pai. Tira de nós, Senhor, todo medo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Invade agora, Senhor, cada casa, cada lar, cada um dos Seus filhos que está nos ouvindo agora, cada um que está colocando seus pedidos de oração. Oh, Senhor, só Tu sabes, Pai, o que se passa na mente, no coração agora. Quantos estão desesperados? Quantos estão, Senhor, apavorados? Quantos estão perdidos? Quantos estão, Senhor, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber a quem recorrer? Mas em nome de Jesus, oh Espírito Santo, vai de encontro a cada um dos meus irmãos agora. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos a Ti, Pai. Cuida, Senhor, da nossa nação, Pai. O quanto o Teu povo, Senhor, está carente de Ti, está carente do Teu amor, Senhor. Tem misericórdia. Nós estamos tão ocupados, Senhor, com tantas outras coisas. Nós estamos preocupados com tantas outras coisas, Senhor. E é o momento da gente Te buscar. E é o momento de Te adorar. É o momento de nos render ao Senhor. É o momento de clamar uns pelos outros, chorar uns pelos outros, se alegrar uns pelos outros, colocar a nossa casa diante do Teu altar, botar a nossa vida diante do Teu altar, a nossa família, os nossos filhos, Deus. Então vem sobre nós nessa noite. Aviva-nos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh,
Vamos cantar conosco. Tem ciúme? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Me ama. Ele te ama. Se rende a esse amor, porque Ele te ama. Ele te ama, sim, querido. Não pense você que está sozinho na sua luta, nas suas aflições. Não pense você que a sua vida ela não vale, ela não tem importância. Mas o Senhor, Ele te ama, Ele te vê e Ele está aí com você agora. Se rende agora ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Deus que tudo pode fazer. Porque Ele te ama. Ele cuida de você.
Ele sara as suas feridas. Ele tira as suas dores. Ele traz alegria à tua vida agora. Você que está abatido, recebe o renovo do Senhor agora, aí onde você está. Você que perdeu as esperanças, olhe para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Olhe para o monte que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso socorro bem presente. Confia no nosso Deus, porque Ele está atento a tudo, Ele vê tudo. Nada foge do seu controle. Ainda que às vezes a gente fica se perguntando, cadê o Senhor? Mas o Senhor, Ele não dorme. O Senhor, Ele está trabalhando em cada detalhe. O Senhor, Ele vai agir no seu tempo, na sua hora certa. Tenha certeza disso. Porque Ele nos ama. Então, em nome de Jesus, Senhor, quero colocar todos os meus irmãos aqui, Pai. Ele me ama. Essa frase, por vezes, nós não conseguimos entendê-la. Porque num tempo como o qual nós estamos vivendo, nesse momento, ou ao longo de todo esse mais de um ano, em alguns momentos nós questionamos se Ele realmente nos ama. Essa expressão perde o tom de afirmação e dá lugar a uma interrogação. Será que Deus me ama? Mas eu quero dizer para você nessa noite, que essa frase não é tão somente uma verdade a ser compreendida, mas é acima de tudo, uma verdade a ser vivida. Porque esse amor de Deus para conosco é um amor que é descrito pelo evangelista João como sendo de tal maneira, e por ser de tal maneira, nós não conseguimos compreender. Mas, por ser de tal maneira, nós conseguimos vivê-lo. E o meu convite para você nessa noite é: desfrute do amor de Deus por você. E o amor de Deus por nós não nos livra de situações desagradáveis. A mim cabe nessa noite encerrar essa série de mensagens cujo tema foi Viva o Poder Transformador, ou Viva o Poder de Transformar. E duas palavras, quando nós olhamos para o contexto no qual nós estamos inseridos, nos parecem ser contraditórias, ou quem sabe, expressam uma expectativa nossa. A primeira é viva. Num tempo onde a morte tem sido constante nos noticiários, nos aplicativos de mensagem instantânea, a todo instante recebemos uma notificação, uma informação desagradável de que alguém querido se foi. E aí falar de vida diante da morte pode parecer algo contraditório. Ao mesmo tempo, tudo que nós ansiamos é de que tudo isso acabe, que essa realidade seja transformada. E aí a vida e a transformação se tornam, sobretudo nesse tempo, uma expectativa ardente dos nossos corações, porque não aguentamos mais notícias de morte e de uma situação que parece não necessariamente se transformar, mas se deformar, porque parece que cada dia as coisas têm ficado piores. E alguém vai dizer, mas a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia também diz sobre esperança. Ela diz que a nossa esperança não é uma coisa, mas é um alguém. E a nossa esperança é Cristo. Mas falar de tudo isso é falar daquilo que Deus já fez por nós e em nós.
mas que por vezes nós não conseguimos desfrutar. E mais uma vez, a mim foi dado o privilégio de encerrar essa série de mensagens falando sobre equilíbrio. E parece uma contradição, porque falar de equilíbrio no mundo que parece estar desequilibrado é algo desafiador. O texto de Paulo ao jovem pastor Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 7, ele vai dizer o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder, de equilíbrio. E como pensar, viver e desfrutar de equilíbrio no mundo que está desequilibrado? Nenhum de nós pode dizer que está passando por todo momento de maneira imune, sem medos, sem anseios, sem situações nas quais nós ficamos desequilibrados. Há um desequilíbrio no ecossistema, a natureza está desequilibrada. Há um desequilíbrio nos governos, de maneira específica na nossa realidade, os poderes estão desequilibrados, não se entendem. Há um desequilíbrio nas nossas casas, casamentos foram desfeitos. Há um desequilíbrio dentro de nós, ansiedade, depressão. Há um desequilíbrio financeiro. O que será do amanhã? Será que amanhã teremos o sustento? Uma vez também que há um desequilíbrio no que diz respeito aos empregos. E no mundo, portanto, repleto de desequilíbrio, cabe a mim, nessa noite, falar com você, pensar com você sobre equilíbrio. E confesso para você também, que também anda um tanto quanto desequilibrado. Que isso, pastor? Um pastor desequilibrado? Sim. Porque acima de tudo nós somos seres humanos e o nosso desequilíbrio não começou em março de 2020, de maneira mais específica, quando a pandemia atingiu a nossa nação. O meu desequilíbrio, o seu desequilíbrio, o nosso desequilíbrio, ele começou em Gênesis 3. No momento que nós, na pessoa de Adão e Eva, pecamos, o universo, as relações e todas as demais coisas, agora passam da harmonia perfeita para um desequilíbrio que nos atinge, que nos faz chorar, que nos leva a lamentar. E diante de tudo isso, o que vem a ser equilíbrio? O que é viver de maneira equilibrada? Como alcançar, se é que o equilíbrio é algo que eu possa alcançar, essa harmonia, esse espírito, esse sentimento de que, apesar de tudo, nós estamos bem. A paz que excede todo entendimento, ela guarda os nossos corações. Como experimentar isso em tempos tão desequilibrados? Mas eu quero dizer para você algo, nessa noite, que o equilíbrio não é algo que você precise alcançar, não é algo que você tem que ter, é acima de tudo, algo que você deve e pode desfrutar, porque o equilíbrio não diz respeito a um ter, e sim ao ser. Eu não tenho equilíbrio, eu sou ou não sou equilibrado. E quem diz isso? Esse mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a esse jovem pastor Timóteo. E eu quero convidar você, portanto, a abrir sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, verso de número 5, mas eu quero ler com você do versículo 1 ao 5. Mas de maneira específica, no versículo 5, é o que nós vamos meditar de maneira breve nessa noite. E a palavra de Deus nos diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo,
repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Versículo 5: você, porém, seja moderado em tudo, em algumas outras versões, sóbrio, em algumas outras, equilibrado, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Diante de um mundo caótico, diante de um universo em crise, vivendo em desarmonia, de maneira desequilibrada, eu e você, nessa noite, somos identificados, somos referenciados por esta palavra como sendo um você, porém. Ser você, porém, é ser a diferença no mundo indiferente. No mundo onde a morte se tornou uma rotina, de tal modo que isso já não impacta tanto a muitos de nós. Aonde a indiferença para com a vida demonstra o valor que nós damos a ela. Falamos que todas as vidas importam, desde que a minha importe mais. E aí, para que minha vida importe mais, eu passo a olhar tão somente para mim e deixo de olhar para o outro. Como eu falei, como nós podemos viver de maneira equilibrada no mundo desequilibrado? Como nós podemos testificar e experimentar isso que nós acabamos de ouvir aqui nesse momento de louvor, de que Deus nos ama, se parece que tudo que está ocorrendo comigo testifica ao contrário? Me faz pensar que Ele me esqueceu, me faz pensar que Ele não se importa, porque tudo aquilo que eu queria parece que Ele não faz. Mas deixa eu falar com você algo importante. Se Deus fizesse tudo o que nós queremos, não seria amor, seria medo. Porque quando nós tememos desagradar alguém ou frustrar alguma expectativa, não é necessariamente o amor que nos move, mas é o medo. E o medo está ligado à covardia. E a covardia está ligada a um espírito que não é o espírito que Deus nos deu. Pois como disse o texto, pois Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra muito mal compreendida nos nossos dias. Fala-se, por exemplo, de uma dieta equilibrada. Fala-se, por exemplo, de equilibrar as finanças. Falamos de uma vida harmoniosa. E muitos de nós, sem perceber, cria uma percepção, um conceito de equilíbrio que nada tem a ver com o equilíbrio que a Bíblia nos apresenta. Porque viver em equilíbrio não é necessariamente viver sem problemas. Quando nós pensamos em equilíbrio, nós pensamos numa situação ausente, ou melhor, aonde os problemas não estão presentes. Uma situação onde tudo está dando certo. Mas nós podemos e precisamos olhar para o conceito de equilíbrio à luz da Bíblia. E à luz da Bíblia, nós percebemos que equilíbrio não é necessariamente ausência de conflitos, de guerra, ou até mesmo de sofrimentos. Pelo contrário, é a capacidade de lidar com eles, sem permitir que eles tirem de nós aquilo que nos foi dado por Deus.
E aí nós precisamos entender, quem sabe, o texto, ou melhor, o contexto do texto. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segundo muitos teólogos, historiadores, é uma das suas últimas cartas, antes da sua morte. O apóstolo Paulo sabe que vai morrer. Ele agora está diante desse jovem, ao qual ele se refere como sendo seu verdadeiro filho na fé. E agora, diante da morte iminente, ele começa a redigir ali uma espécie de testamento. Deixa eu falar algo com você. Antes de tudo isso que nós estamos vivendo, eu particularmente, eu comecei a organizar as coisas em caso de morte para minha esposa, para Jaque. Jaque, se acontecer alguma coisa, você faz isso, e comecei a organizar as coisas. Porque diante da realidade na qual nós estamos, qual é a garantia que eu, você, que nós temos, de que não podemos ser atingidos de maneira direta, quem sabe pela Covid. E aí, agora eu passo a me preparar para a minha partida, ou melhor, preparar a minha casa, a minha família, caso eu parta. E é isso que Paulo está fazendo com o jovem Timóteo. Timóteo é um filho na fé, mas não é apenas isso. Ele é um jovem, e não apenas isso. Quando nós paramos para olhar a primeira e a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a ele, fica claro que Timóteo, ele é um jovem tímido, e parece algo contraditório, porque estar aqui para muitos é tudo menos timidez. Agora imagina um jovem pastor que está a pastorear uma igreja que é uma referência naquele contexto. Timóteo é pastor da igreja em Éfeso, uma cidade cosmopolita onde a cultura é efervescente, uma cidade onde uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Artemis, estava lá. E agora esse jovem tímido, com problemas de saúde, ele não só tem que pastorear aquela igreja diante daquela cultura, como de certa forma também agora perceber que o seu mentor, que o seu pai na fé, está dando a ele não apenas uma palavra de ânimo para que ele continue, mas ao mesmo tempo passando o bastão e dizendo: olha, talvez, ou bem provável que daqui para frente seja você e Deus. Mas olhar para essa carta é olhar para a realidade de Timóteo, mas é também olhar para a realidade de quem está escrevendo. Paulo está preso diante da sua morte, mas ele fala sobre equilíbrio. Ele fala sobre, por exemplo, e ele fala isso na carta ao jovem pastor Timóteo, a orar pelas autoridades. E isso, quando nós olhamos essa fala, é uma verdade, precisamos orar por nossas autoridades. Mas é algo que ganha um significado totalmente diferente, quando nós paramos para entender, por exemplo, que ao mesmo tempo que Paulo recomenda a esse jovem pastor que ore pelas autoridades, ele está preso injustamente, justamente por essas mesmas autoridades a qual ele pede ao jovem Timóteo que ore. Isso não é uma contradição, mas é um sinônimo, uma indicação do que era uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada não depende das circunstâncias. E Paulo também diz isso. Porque aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Já tive muito, já tive nada. Nessa mesma carta, ao jovem pastor Timóteo, ele vai confidenciar a ele de que ele se sentiu sozinho, que muitos os abandonaram, pessoas às quais ele dedicou a sua vida, que ele esperava que certamente estariam ao seu lado, diante do momento talvez que ele mais precisava de um ombro amigo, ele não teve ninguém. E talvez, à medida que eu estou falando, você se identifique com isso. Talvez diante das dificuldades que você atravessou ou está atravessando,
pessoas deram as costas para você. Pessoas que você esperava um abraço, foram embora. Outras pessoas, não necessariamente por uma decisão voluntária, mas justamente por esse contexto que nós vivemos, talvez tenham partido, tenham morrido. Isso abalou você. E agora você se sente só. Mas nós não podemos perder de vista de que o nosso equilíbrio não reside, por melhor que seja, na nossa casa. O nosso equilíbrio não reside na nossa conta bancária. O nosso equilíbrio não reside no nosso cônjuge, no nosso filho, no nosso emprego. Todas essas coisas mexem conosco. E eu não estou dizendo que elas não vão mexer, mas às vezes elas nos destroem, nos tiram do ponto de desequilíbrio, porque nós nos colocamos sobre elas. E como se nós estivéssemos sobre elas e alguém de repente chuta ali aquela escada, na qual eu estava firmado, na qual eu estava alicerçado, na qual eu estava equilibrado e agora eu me vejo no chão. Sabe por quê? Por vezes nós caímos diante dessas situações, porque nós estamos nos equilibrando no lugar errado. O nosso firme fundamento é a pessoa de Cristo. Quando nós estamos equilibrados, ou melhor, quando Deus nos equilibra, porque é Ele que nos segura, nada nem ninguém, circunstância alguma, pode nos tirar das mãos dEle, do lugar aonde eu e você somos acolhidos, no lugar aonde a nossa solidão dá certeza, a convicção de uma companhia eterna, no lugar aonde as nossas lágrimas podem ser derramadas sem medo, no lugar aonde eu e você podemos ser quem de fato nós somos, porque nesse lugar chamado Deus, nesse amor de Deus, ou melhor, nesse amor que é Deus, eu e você somos acolhidos. Mas o apóstolo Paulo, diante dos muitos conselhos que dá ao jovem Timóteo, ele fala, olha, seja moderado em tudo, seja equilibrado em tudo. E falar em equilíbrio não é apenas falar de um mundo desequilibrado, mas é acima de tudo falar de um mundo polarizado, aonde até mesmo a morte, ou até mesmo diante da tragédia, desse pandemônio que se tornou essa pandemia, nós ainda conseguimos nos desunir, por causa de visões, por causa de opiniões. E aí, ao invés de celebrarmos o outro que está vivo, nós nos distanciamos de quem está vivo por uma opinião acerca de quem já morreu. Porque estamos vislumbrando, discutindo coisas que não produzem vida. E tudo que nós precisamos nesse momento, querido, é de palavras que produzam vida. Já estamos imersos no contexto de morte. E às vezes nessas discussões, nessas polarizações, nós nos tornamos aquilo que tememos. Tememos a Covid porque sabemos que a Covid mata. Mas às vezes, nós nos tornamos um vírus que faz com que eu mate o outro no coração de alguém. Quando eu falo mal de uma pessoa para um terceiro, o que eu estou fazendo é matando esse alguém no coração de uma outra pessoa. E aí agora, eu me torno aquilo que eu temia. Um vírus que propaga a morte e não vida. E o apóstolo Paulo, aqui na sua segunda carta, no último capítulo, olha para aquele jovem pastor e fala, olha, seja moderado, seja equilibrado. Ouça as coisas, perceba as coisas, mas não se deixe dominar por elas. Nós estamos experimentando muitas paixões nesses dias, mas o convite que foi feito no domingo passado, pelo seminarista Osni, é de que nós viemos a desfrutar do amor. As paixões, elas
nos tomam de assalto, nos cegam em alguns momentos ao ponto de nós irmos e tomarmos decisões das quais de repente ou futuramente nós nos arrependemos. Mas o amor não. O amor nos dá a compreensão da realidade. A paixão enxerga tudo como um mar de rosas. O amor não. O amor tudo sofre. O amor tudo suporta. O amor não é uma ideia acerca de coisas tão somente belas, mas é a capacidade de permanecer quando tudo está mal. E aqui é interessante porque quando o apóstolo Paulo então se vira para o jovem Timóteo e diz, olha, seja equilibrado, olha o que ele diz na sequência, sofre ou suporta os sofrimentos. Que equilíbrio é esse que não me livra do sofrimento? É o equilíbrio que não é conquistado, mas que é recebido pelo Espírito Santo de Deus e que agora começa a ser gestado, começa a ser gerado na minha vida, para a vida daquelas pessoas que me cercam. Equilíbrio não é necessariamente estar em cima do muro. Não confunda equilíbrio com omissão. Não confunda equilíbrio como não tomar uma posição, porque é justamente isso que faz com que o apóstolo Paulo, mesmo preso diante da morte, estivesse lá, porque ele tomou uma posição. Na sua carta aos Filipenses, por exemplo, no capítulo 1, ele diz, olha, porque para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Paulo tinha uma posição muito clara, uma convicção muito clara, mas isso, ou ter uma convicção, ter um posicionamento em Deus, não é tomar partido de tal forma que eu viva uma vida desequilibrada. O equilíbrio não é a ausência de sofrimento, mas é a capacidade de olhar para ele, passar por ele e ter a convicção de que ele passará. Equilíbrio é olhar para a cena da Páscoa, é perceber o Cordeiro Pascual, é olhar para Jesus e a sua cruz e ter a convicção de que não era o homem da cruz da direita, tampouco da esquerda, que se entregou por nós, mas o homem da cruz do meio, que trouxe equilíbrio, que trouxe harmonia a esse mundo desequilibrado em virtude do pecado. Mas ao mesmo tempo, em que a cruz do meio nos coloca diante do equilíbrio, ela também nos coloca diante do martírio. Palavra essa, a qual nós às vezes pensamos tão somente dizer a respeito a alguém que morre por uma causa, um mártir. Mas há algo interessante nessa palavra, martírio, que no seu original é a mesma palavra que foi traduzida, por exemplo, no livro de Atos, quando há uma promessa sobre os apóstolos, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder e serão minhas testemunhas. Testemunha ali vem da mesma palavra que origina a palavra mártir. Testemunhar não é falar sobre, é morrer por. Nesse tempo, nós fomos chamados, ou melhor, no dia da nossa conversão, eu e você, fomos chamados a não apenas falar do Evangelho, mas a morrer pelo Evangelho. Mas para que eu possa morrer pelo Evangelho, é necessário que antes esse Evangelho faça morrer coisas em mim. Faça morrer em mim o meu egoísmo, faça morrer em mim a minha arrogância, faça morrer em mim a minha vaidade, faça morrer em mim o meu eu. Diante do contexto de morte, talvez haja algo que precisa morrer para ontem na minha e na sua vida. E essa coisa ou esse algo se chama ego. Nós precisamos viver o poder transformador. Viver o poder de transformar. Mas jamais poderemos viver o poder transformador ou o poder de transformar
se nós quisermos continuar ditando a forma como nós vivemos. A vida em equilíbrio não é resultado necessariamente das nossas escolhas. A vida em equilíbrio é resultado de eu me perceber como alguém que foi escolhido, que foi amado por Deus. E que em resposta a esse amor, deixa tudo para trás. Ou melhor, faz morrer tudo aquilo que não produz a vida que agora está diante de mim. O apóstolo Paulo, então, assim como convidou aquele jovem pastor Timóteo, convida cada um de nós nessa noite a sermos esse porém, a sermos essa diferença de pessoas que vivem de maneira equilibrada. E sabe, querido, viver de maneira equilibrada é viver. Nós ainda temos muito de coisas do tipo: homem não chora, seja forte, olha, vai passar. É uma frase que todos nós falamos e nós queremos que tudo passe. Mas entender que tudo vai passar é entender que assim como essa dor que hoje assola o mundo vai passar, os momentos de euforia, de alegria também vão passar. Assim como os momentos de lágrimas vão passar, os momentos de sorriso, gargalhada, também vão passar. Porque já dizia o sábio Salomão: há um tempo para todas as coisas, mas haverá um momento que já não haverá tempo, aonde nós estaremos na eternidade. E lá já não haverá mais choro, já não haverá mais lágrima, porque todas essas coisas terão passado. Mas enquanto elas não passam, nós precisamos encará-las. Nós precisamos chorar. Nós precisamos lamentar. Nós precisamos prantear. Nós precisamos falar: olha, eu estou com medo. Nós precisamos falar: olha, eu estou em desequilíbrio. Minha casa está desequilibrada, minhas finanças estão desequilibradas, a minha psique, o meu emocional está desequilibrado. Eu não sei o que está te afligindo. Mas uma coisa eu sei: todos nós estamos sendo afligidos. Mas, se não houver entre nós, ainda que distante, a capacidade de expressarmos os nossos desequilíbrios, não conseguiremos caminharmos juntos a partir do equilíbrio que Deus quer nos dar através do seu Santo Espírito. Deus não nos deu o espírito de covardia. E às vezes nós pensamos que covardia é não ter a capacidade de avançar. Mas eu ouso dizer que não somente isso. Covardia também pode ser a falta de capacidade de dizer: está doendo. De querer falar a todo instante que está tudo bem. Há um clichê, aquelas frases típicas de crente. E aí, vaso, como é que você está? E alguém responde da outra ponta: só vitória. Não, querido, não está só vitória. Nós temos a convicção de que somos mais que vencedores. Temos sim. Mas também temos a certeza de que nesse mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. E para que equilíbrio? E para que moderação? E para que suportar os sofrimentos? E o apóstolo Paulo, nesse versículo, continua e conclui nos apresentando o objeto ou o alvo a ser alcançado. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Equilíbrio não é necessariamente viver uma vida onde todas as coisas estão em perfeita harmonia. Equilíbrio é a capacidade de se manter perseverante no propósito para o qual eu e você fomos criados e chamados. Nesse texto, há alguns verbos que eu quero destacar com você de maneira rápida. Você, porém, seja moderado. Como eu disse para você, equilíbrio não é algo que eu tenho, é aquilo que eu sou.
suporta os sofrimentos. Seja, suporte os sofrimentos. Faça. Nós fazemos muita coisa para sermos equilibrados ou termos uma vida equilibrada segundo aquilo que o mundo nos diz que é o equilíbrio. Mas veja, se lá no primeiro capítulo o apóstolo vai dizer que Deus nos deu o espírito de poder, amor e equilíbrio, então eu não preciso buscar aquilo que Ele já me deu. Eu preciso tão somente confiar que Ele já me deu e desfrutar daquilo que foi dado. Sabe por que eu e você às vezes vivemos como se não tivéssemos esse equilíbrio? Porque ainda assim achamos que estamos no controle de alguma coisa. Nós não estamos no controle de nada, e graças a Deus por isso. Mas Deus está no controle de tudo, e graças a Deus por isso. Diante do sofrimento, diante da dor, faça a obra de um evangelista. E o que é o evangelista? O evangelista é um porta-voz da esperança. É alguém que sempre tem uma boa notícia. Não necessariamente a última notícia. Olha, você viu quantas mortes na televisão? Batemos tantas mortes, não. Olha, você sabe que a morte é uma realidade, mas que a vida é eterna também? Olha, você sabe que o tempo é de dor e sofrimento, mas que haverá um momento onde não haverá tempo de paz, de bonança e de alegria? Seja um porta-voz da esperança. Alguém que se diz um agente do poder transformador, não pode sê-lo se em seus lábios só existem palavras de morte. Viva, desfrute, experimente o poder transformador. E esse poder transformador é o poder do amor. Uma das descrições que o apóstolo Paulo dá na sua carta é de que o amor tudo sofre. Talvez a maior demonstração de amor que nós, enquanto igreja, podemos dar nesse momento é de abraçarmos o sofrimento de tantas famílias, de tantos amigos, de pessoas que nós conhecemos pelo nome e outras que nós nunca vimos a face. Hoje nós somos chamados para viver o poder transformador a partir da vivência da dor do próximo. Eu tenho uma dor, você tem uma dor, nós temos nossas dores. Mas nós não podemos, mais uma vez, sermos egoístas a tal ponto de só continuarmos olhando para nós. Que possamos olhar para o mundo desequilibrado, no qual eu e você fomos chamados a ser a referência, a apontar para o caminho do equilíbrio, apontar para a cruz no meio. Não é tempo mais de polarizações, não é tempo de opiniões. Digo mais para você, particularmente, eu tenho buscado transformar cada opinião minha em uma oração. E bom seria se todos nós, que temos milhares de opiniões, as transformássemos em orações. Porque o que vai mudar o mundo não é a opinião dos crentes. O que vai mudar o mundo, o que pode trazer a cura sobre a nossa nação, é a oração do meu povo, ou do povo de Deus, que se chama pelo nome dele, que quando se humilhar, e orar, e buscar a face dele, ele então trará a cura, trará a salvação. Que possamos viver o equilíbrio que somente Deus pode dar nesse mundo desequilibrado. Eu quero orar por você e com você. Talvez você esteja vivendo alguns desses desequilíbrios que eu falei ainda há pouco. Na sua casa, na sua família, nas suas finanças, emocionais, no corpo. Ou quem sabe todos eles. Seja como for, Deus já deu a você o espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Pare de depositar fé
no medo e deposite sua fé em Deus. Pai, obrigado, Deus, porque no mundo que vive em completa desarmonia, totalmente desequilibrado, o Senhor é aquele que nos dá, que nos torna pessoas equilibradas. E obrigado, Deus, porque o seu equilíbrio não é o equilíbrio da omissão, mas é o equilíbrio de quem optou pelo caminho do martírio, da cruz, entendendo que a cruz, ou a partir da cruz, eu sou colocado também diante do rei, diante do trono, e passo a pertencer ao reino. Deus, eu quero te pedir por mim, pelos meus irmãos, por aqueles que estão assistindo, quem sabe em outro momento, esse vídeo. Dá-nos, Pai, equilíbrio. Nos ajuda. Nós carecemos da Tua ajuda. E não nos envergonhamos de dizer que estamos desequilibrados. Não nos envergonhamos de dizer que temos dificuldade, por vezes, de viver esse poder transformador. Porque estamos tão somente vivendo a dor. Mas o Senhor quer transformar a dor. E assim, nos levar a desfrutar da promessa que nos diz, de que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria virá ao amanhecer. O nosso mundo, a nossa nação, está numa noite escura longa, Deus. Estamos há mais de um ano vivendo essa noite escura chamada pandemia. Mas nos ajuda a continuar crendo de que no momento oportuno o sol brilhará. Mas enquanto isso, ó Deus, enquanto atravessamos o vale da sombra da morte, que possamos continuar fazendo a obra de um evangelista. E assim, mesmo no vale da sombra da morte, vivendo e sendo um agente do poder transformador. Sei conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa e te dê equilíbrio. Amém.